Fala galera, tudo bem? Vamos agora a mais um resumo. Nova democracia. Como vocês podem olhar aí na tela, eu marquei de 1985 a 2010, pois quanto mais atual for o assunto, mais difícil é trabalhar, menos fontes historiográficas temos e mais fontes de outras áreas nós encontramos, como ciência política, sociologia. Então, já que é um resumo histórico, para não incorrer a erros, vou me ater até 2010. Então, a primeira coisa a se falar agora é sobre a linha do tempo. Do mesmo jeito que eu fiz com os outros, vamos de novo. Comecemos então lá pela linha do tempo. Então, vamos lá. Olhando agora pela linha do tempo, tirei minha carinha ali para vocês não ficarem olhando tamanha beleza. Vamos lá. Os principais governos que nós temos que encontrar aqui. O primeiro governo de um cara chamado Sarney, José Ribamar Sarney, um cara que se tornou eleito, tem que explicar um pouquinho sobre isso, porque ele se tornou, na verdade, ele não foi escolhido para ser o presidente do Brasil. Quem foi escolhido foi o Tancredo, que fez uma campanha, e o Sarney é um dissidente do governo militar. Ele fazia parte, né, do governo militar durante toda a ditadura, e no final ele se descola da imagem, se torna vice-candidato à presidência. Aí, como, né, Tancredo de Almeida vence as eleições, porém, como ele morre, logo o seu substituto direto é o vice-presidente e Sarney se torna o novo presidente do Brasil. Então, vamos a algumas coisinhas que já precisa começar a decorar. Então, o primeiro nomezinho aqui, Sarney, primeiro presidente do Brasil, de 85 até 90. É interessante que o primeiro governo dele é de 5 anos, sabe? É um governo diferenciado. É um governo tutelado pelo regime militar, visto que temos algumas greves sindicais ali, que uma greve sindical lá em Volta Redonda, que os militares vão usar da violência até chegar a óbito em algumas pessoas. E depois um novo presidente do Brasil, eleito, né? Pela primeira vez, o eleitorado brasileiro poderá escolher um novo presidente. Está aqui, Collor, que vai governar de 1990 até 92. As eleições, né, o cargo de executivo no Brasil era para durar 4 anos, mas já cansamos de entender por que esse cara só ficou 2 anos. Depois dele vem o seu vice-presidente, né? Ele sofre um processo de impeachment, uma questão bem importante a ser lembrada. E quem assume o seu vice-presidente? Itamar Franco. Itamar Franco se torna presidente do Brasil ali em 92 e governa o Brasil até 94. Quando em novas eleições, quem assume a presidência do Brasil é Fernando Henrique Cardoso, que vai ficar não só 4 anos, mas ele vai conseguir fazer uma mudança na Constituição, vai fazer com que exista reeleição no Brasil, e dessa forma ele vai governar por mais 4 anos. Então eu vou dividir aqui FHC 1, FHC 2, né? Fernando Henrique Cardoso 1, Fernando Henrique Cardoso 2. Nas eleições de 2000, nas eleições de 2001, e no caso assume-se a presidência do Brasil em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, que começa em 2002 e também consegue se reeleger indo até 2010, que é o momento em que eu vou estar parando. É claro que nós sabemos que depois a presidente Dilma irá assumir o Brasil, vai continuar a política do segundo governo, mas já que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então agora vamos ao primeiro slide aqui e começar a falar sobre o primeiro presidente do Brasil. Deixa eu devolver minha carinha aqui para ficar bonitinho, olhar para vocês. Uhul, oh, delícia. Então vamos lá. Primeiro presidente do Brasil, né? Depois dessa Constituição, que no caso era um candidato a vice, o Sarney. A primeira coisa que ele faz, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que tem como principal objetivo fazer a Constituição para o Brasil. E é interessante que essa Assembleia Nacional Constituinte ela já nasce meio torta. Porque a Assembleia Nacional Constituinte ela não deveria discutir sobre o governo do Sarney. A principal discussão que ela deveria ter era
fazer a Constituição, né, não entrar num debate político. Porém, ela entra nesse debate político, é um prejuízo para a Constituição, porque, por exemplo, no último ano da Assembleia Constituinte, eles estavam discutindo sobre o próprio governo do Sarney, e a obrigação deles não era essa. Beleza, mas já que eu falo mais sobre esse assunto. A dívida do Brasil, quando o Sarney assume, essa dívida já está em 205 bilhões, essa dívida extremamente alta, e somado a esse problema de dívida, ainda temos uma estagnação financeira, que dificulta mais a vida ainda para pagar essas dívidas. Em 86, é um momento áureo no governo de Sarney, que em 86 ele lança o Plano Cruzado, que vai diminuir de 1.000 para cada mil cruzeiros virou um cruzado. É o momento em que ele, né, vai ser o melhor momento áureo, vai ser o momento áureo do governo dele. Só que quando ele termina o governo dele, a situação não era a mesma, visto que ele terminou com 5% de aprovação do seu governo, né? Parecido com o atual presidente do Brasil. Uma outra coisa que ele fez para tentar melhorar a situação das pessoas, ele criou um reajuste de salário automático, ou seja, uma indexação. Toda vez que a inflação alcançasse tal nível, o salário era reajustado automaticamente. Foi uma forma de que não só ele, mas os governos anteriores, principalmente durante a ditadura militar, fizeram para tentar reverter essa situação, esse grande problema, que era então a inflação, que infelizmente vai pegar toda a década de 80 até ali 94, quando se instala o Plano Real. Uma outra coisa que ele tentou fazer também é uma coisa chamada congelamento dos preços. Ele vai congelar o preço dos produtos, pensando de novo na questão da inflação. Quando ele congela os preços, a princípio parece uma coisa bem interessante, porque não pode aumentar o preço, não pode aumentar o preço. Porém, isso desestimulou a concorrência. E não tendo concorrência significa que os produtores vão produzir menos, produzindo menos, pela lei da oferta e da procura, gera uma concorrência, né, uma corrida maior pelo aquele produto, e a inflação volta a ser um problema muito grande. Então, no primeiro momento, o congelamento dos preços, né, os fiscais ali, tem um momento legal, interessante, mas não duradouro, interessante, mas não sustentável. Então, o resultado prático disso é o retorno da inflação. Em 87 ele já faz um novo plano, chamado Plano Bresser. É interessante que depois desse plano, né, esse Bresser vai dar outras declarações sobre a política do Brasil, que é até interessante, mas vamos lá. 89, mais um plano, o Plano Verão, né, criou-se o Cruzado Novo, tirou-se alguns zeros ali para tentar conter novamente a inflação, tentar reverter essa situação dos salários, né, a defasagem dos salários. Mas a maior preocupação nesse momento é a inflação. A inflação ao mês é de 84%. 84%. Hoje a inflação do Brasil está em 4 ou 5% ao ano. E a inflação aí está em 84% ao mês. Ou seja, quase 2.000% ao ano, um absurdo. Imagina só, a cada 3 meses há um reajuste dos preços. Imagina você tiver dinheiro guardado nesse momento, você perde dinheiro parado dentro de casa. Você perde dinheiro não no montante, não que alguém vai lá entrar na sua casa e vai tomar o seu dinheiro, mas ele desvalorizou. Existia uma coisa nessa época que era uma coisa maluca, que era as pessoas recebiam dinheiro e iam direto fazer compra com aquele dinheiro, porque 2, 3, 4 dias depois o preço já estava bem mais alto e ele deixaria de comprar coisas por causa de 2, 3 dias. Sabe? Era uma loucura. E agora, para soma isso daí, essa bagunça que está o Brasil, essa bagunça econômica, né, estagnação mais inflação, ainda soma-se o problema, né, que quem queria investir no Brasil? Aqui dentro do próprio Brasil, quem gostaria de investir? Claro que tinha investidores, mas os investidores pensavam o quê? Vou investir no mercado financeiro, onde eu tenho provavelmente mais um retorno maior? Ou vou investir construindo uma casa, ou construindo, ou fazendo supermercado, ou qualquer coisa do tipo? Então pensa
que essa década foi bastante complicada para a história do Brasil. A década de 80, que começa ali na ditadura militar e se estende até, né, 94, 93, 94, quando se tem a instalação do Plano Real. Então, inflação vai ser uma questão, várias vezes buscou-se uma solução. É claro, aumento do desemprego, né? Acho que a palavra claro tá errado, daí dá a entender que a história já foi escrita. Não, não, não. Melhor. Que dado que nós podemos tirar? Houve um aumento da inflação e junto com o aumento da inflação também teve um aumento do desemprego. Há uma estagnação econômica, chama estagninflação, né? A soma de dois mundos ruins aqui dentro do Brasil. Em 88 fica pronta a Constituição, né? Em 85, quando ele entra para a presidência, convoca-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 88, essa Constituição fica pronta. Então, né, no finalzinho do seu governo, nós temos as eleições, primeiras eleições diretas desde 64, eleições em que o povo vai poder escolher o novo presidente do Brasil. E uma coisa que é interessante ressaltar sobre isso, que os dois candidatos que estão aparecendo aqui embaixo, o senhor Lula e o Collor, podemos dizer que os dois não fazem parte da política brasileira, sim, não tinha uma representação nacional. Não, melhorar mais ainda. Embora o Collor já fizesse parte da política brasileira, né, o pai dele já está envolvido em algumas coisas ali, né, bizarras no legislativo brasileiro, mas esses dois caras, eles não eram políticos que já estavam no quadro dos partidos brasileiros. Se você for pensar, o Collor se candidata por um partido totalmente desconhecido, né, criou-se esse partido para ele se candidatar à presidência, e o Lula, né, com o novo partido do PT. Se vocês olharem esses dois, se vocês prestarem um pouco de atenção nesses dois caras aí, Lula e Collor, eles não são os nomes mais conhecidos aqui do Brasil, daquela política que já estava instalada. Ulisses Guimarães era muito mais conhecido, né, já fazia parte da política brasileira. Ou seja, eles são aqueles políticos outsider que vão aparecer nesse momento e vão para o segundo turno. Isso que é interessante. Então, isso demonstra uma postura do eleitorado brasileiro em relação àquela velha política. Beleza. Então, agora que nós já falamos sobre o governo Sarney, que tem que ser lembrado, nós temos que, né, pensar sempre, né, o plano, tentativas de conter a inflação, de melhorar a economia, combater a questão do desemprego. Esses são pontos essenciais para entender sobre o seu governo. Antes de falar sobre o novo presidente, no qual você vai ter que falar para mim qual é o nome, vamos a uma questão internacional. 89 é o ano da queda do Muro de Berlim, que desculpa, tá errado escrito ali, mas vamos lá. Queda do Muro de Berlim, ou seja, essa ideia de socialismo, de comunismo, tá demonstrando seus primeiros grandes fracassos ou enfraquecimento, né, que vai acontecer 2 anos após. E sabe o que é uma coisa interessante? O conservadorismo brasileiro. Nas eleições de 89, que o primeiro presidente vai assumir em 90, o Collor, né, e todos os outros vão começar a colocar uma marca no Lula como se ele fosse comunista. Ou seja, existe um medo na população do comunismo, aquela coisa e tal, e vai ser usado contra o Lula. Mas é interessante que o Lula, ele pode ser muito. A imagem dele, historicamente falando, ele está mais ligado a um novo sindicalismo que veio para o Brasil do que relativamente a essa questão de comunismo, né? Mas é interessante que essas ideias conservadoras de anticomunista, elas sempre vão voltar à história brasileira. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a Constituição brasileira. Tá aí. Esse senhorzinho que está aparecendo aqui do lado, segurando a Constituição, esse é o senhor Ulisses Guimarães, né? A nova Constituição brasileira. É uma Constituição bastante interessante, que vai tentar ampliar os direitos civis, algo que, né, faltava bastante aqui para o Brasil. Mas vamos às características dessa Constituição. As características desta Constituição. Primeiro, ela é considerada uma Constituição cidadã, né, voltado à cidadania.
Embora ela tivesse um pouco atrasada no tempo, mas ela era considerada cidadã. Um exemplo, diga-se passagem, elogiada por outros países, dizendo que é uma excelente Constituição. Só que, né, foi colocado no Brasil. Umas outras características. O Brasil vai ser republicano, né? Um país republicano, e um país presidencialista. E um pouquinho mais para frente, né? Vamos ter em 93 ali fazendo uma pergunta se nós queremos ser republicanos ou monarquistas, presidencialistas ou parlamentaristas, que foi colocado, né? Um plebiscito para o povo, população brasileira tomar a sua decisão sobre isso. Então, tá. Continuemos. Existe uma divisão harmônica entre os três poderes. A palavra harmônica às vezes é um pouco complicada, porque se você for pegar em toda a política brasileira, sempre o executivo e o legislativo sempre tem uma dissidência muito grande, né? Uma questão muito complicada. Vamos pegar a questão, por exemplo, do presidencialismo. O presidencialismo no Brasil é um presidencialismo de coalizão, em alguns casos de colisão, né, de colidir, de chocar-se entre o presidencialismo e o legislativo. Então é uma questão que se deixa, né, é uma questão que se deixa no ar. Será que esse presidencialismo aí é a melhor forma de governo? Né? Será que ele deixa realmente harmônico os três poderes? Mas tá, vamos deixar isso para o futuro. O mandato para a presidência do Brasil vai ser de 4 anos. O voto será universal, secreto, obrigatório e vai permitir os analfabetos também votar. Já que essa Constituição se diz uma Constituição cidadã, vamos ampliar o número de cidadãos, né? Vamos ampliar a cidadania, pelo menos em relação ao voto. Voto universal, secreto e obrigatório. As eleições serão diretas, né? Elas serão diretas e em 2 turnos para presidente, governador e prefeito acima de 200 mil pessoas. Nós também teremos eleições diretas para Senado, ou seja, o senador que mais tiver voto, ele se torna senador, né? Ou no caso, quando tiver a escolha de 2 senadores, os 2 melhor votados. Porém, o restante do legislativo ele será de forma proporcional, né? Aquelas proporções que não, não consigo explicá-la todas aqui tão rapidamente. Vamos lá. Permitiu-se a criação de sindicatos no Brasil, e hoje um número bastante exacerbado deles. E direito à greve, que é uma coisa extremamente importante, porque aí você sai da tutela do Estado. Quando o primeiro presidente ali da ditadura militar chega, ele já. Uma das primeiras coisas a proibir é o direito à greve. Né? Vamos tutelar os trabalhadores brasileiros. Não vamos permitir que eles tenham uma autonomia. Porque greve é uma forma de autonomia, né? De você enfrentar o seu patrão. Mas deixa isso pra lá. Licença gestante de 120 dias, férias remuneradas, né, receber 1/3 dessas férias, ou seja, alguns ganhos sociais dentro dessa nova Constituição. E agora eu pergunto para você, qual é o novo presidente do Brasil? Qual é o novo presidente? Lembra que eu pedi para decorar? O primeiro era José Ribamar Sarney, e agora, quem é o novo presidente do Brasil? Vai, 5 segundos para você pensar. Eu não sei contar direito, então vamos embora. Isso. Se você falou Collor, tá ele aí. Olha que belezinha. Ele e a sua esposa quando ele se tornou presidente do Brasil. Vamos começar sobre ele. O partido dele. O partido do PRN. Partido PRN. Partido Renovação Nacional. Um partido inexistente até então. Um partido nanico que é interessante falar que elege um presidente do Brasil. E não só, ele elege a maior bancada dentro do Brasil também. Isso é interessante. A maior bancada, nesse momento, vai ser do PRN. E olha outra coisa interessante sobre o Collor. Ele entra para a política com uma fala moralizante. Repare que isso é uma coisa que sempre acontece no Brasil. Né? Algo que, com certa recorrência, acontece no Brasil. Vejamos, a ditadura militar entra com um discurso moralizante, né? Deus, a família, né? Eles se enquadram dentro dessa ideia. Fugir do comunismo, né?
Ou seja, vamos moralizar o Brasil. O Jânio Quadros, antes mesmo da ditadura militar, também com essa ideia, né? Varre, varre, vassourinha, aquela coisa e tal. E olha ele aí de novo. Collor, ele falava que ia fazer uma caçada aos marajás. Pelo menos essa foi a sua proposta enquanto candidato. Vamos caçar os marajás aqui no Brasil, aqueles caras que ganham um salário gigantesco, aquela coisa e tal. E outra coisa que ele também fala, que ele vai fazer uma política para os descamisados. É assim que ele chama aquelas pessoas que estão mais necessitadas no Brasil, de descamisados. Né? Algo bem interessante. É, uma das suas primeiras. Uma das suas atitudes foi lançar o Plano Collor, né? Se desse certo, o nome dele seria eternizado como de forma extremamente positiva, né? O que ele faz? Ele vai bloquear as contas das pessoas. Qualquer pessoa que tem um valor acima de, eu não vou lembrar agora o número exato, então para não falar besteira, né? Todo mundo que tiver um pouco acima daquilo, essas contas passarão a ser do governo. O cara vai perder o dinheiro dele. Literalmente, ele vai tirar o dinheiro das pessoas. E é interessante que um dos responsáveis por Collor se tornar presidente não é só os liberais conservadores aqui do Brasil, né, que pensam em não colocar um petista no poder ou o Lula, um sindicalista no poder. Mas a mídia também vai ter uma influência muito grande. E é legal que quando ele bloqueia as contas dessas pessoas, um dos principais críticos é a mídia, que vai criticá-lo enormemente em virtude disso que ele fez, né? Desse bloqueio. Zélia Cardoso de Mello foi a economista dele que vai propor essa ideia de bloquear isso daí. E qual que é a principal ideia disso daí? Combater a inflação, né? Vamos tentar entender que esses presidentes, até 94, a principal ideia é combater a inflação, combater a inflação e combater a inflação. O que o plano Collor fez? Voltou ao Cruzeiro, né? Era cruzado, depois cruzado novo e agora o plano Cruzeiro. Ele também vai fazer um congelamento de preços, ou pelo menos vai tentar fazer esse congelamento dos preços. Ele vai tentar, dentro da sua política de caçada aos marajás, fazer uma política de demissão de funcionários públicos, tentando enxugar um pouco a máquina, e é uma questão que vai ser bastante recorrente também, né? Como fazer com que as contas públicas fechem? Se você está com um país estagnado, você tem que diminuir os gastos. Porém, né, como a economia do Brasil sempre foi tutelada, sempre foi patrocinada pelo Estado, como gastar tendo que conter os gastos né, uma equação bastante difícil aqui para o Brasil. Uma das coisas que ele vai tentar permitir, vai tentar facilitar, né? Para cair os preços nos produtos no Brasil, ele vai facilitar as importações de produto, criando uma concorrência. Só que o problema, essa concorrência para o mercado brasileiro, que está bastante obsoleto, a produção brasileira é bastante obsoleta, ela vai causar uma certa falência das empresas que estão aqui no Brasil. Então, vai acontecer essa queda nos preços? Vai, agora tem concorrência. Mas o problema é que essa queda nos preços vai levar também a demissões. Também vai começar o processo de privatizações. Não se esqueçam que esses processos já começaram no governo de Figueiredo e agora estão continuando. Como eu já falei, vamos ter um aumento do desemprego. O PIB do Brasil nesse momento vai ser negativo, porque se você está importando produtos, né, a balança comercial também será negativa. Então, como eu já disse em 91, início das privatizações, e um dos motivos da saída dele do poder, servido? Um caso de corrupção. Existia um esquema do PC Farias, que era o responsável pela sua candidatura, né? O tesoureiro da sua candidatura. Questão de desvio de verba, a casa onde ele morava, né, a casa da Dinda, que ficou famosa, né, tinha vários utensílios ali bastante pomposos, né, para um presidente, aquela coisa e tal. Mas o interessante é que ele vai sofrer o processo de impeachment. O partido dele, como eu já falei para vocês, é um partido pequeno, fraco, e não vai ter. Esse partido não tem lobby, não tem
um capital político para enfrentar a oposição. Resultado, o processo de corrupção dele vai ser extremamente rápido. Ele vai ser tirado da política brasileira de uma forma bastante rápida se comparado com, por exemplo, o processo como se arrastou da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma. Em 92 há um movimento muito grande nas ruas, né, que é o movimento dos caras pintadas, né, entre eles um número considerável de estudantes. O processo de impeachment vai ter o seu início, só que o presidente não vai sofrer o processo de impeachment, pois ele vai renunciar antes. Ele pede para sair um pouco antes, acreditando que o processo seria extinguido, né, pensando que talvez não teria prejuízos políticos em relação a isso. Porém, ele vai perder os direitos políticos por 8 anos. Então, o movimento dos caras pintadas, né, um grande número de jovens, de estudantes, saem às ruas com as caras pintadas, pedindo o impeachment do presidente Collor. Ele renuncia à presidência e vale chamar a atenção a questão internacional. Né, no segundo ano do seu governo, do primeiro ano do seu governo, desculpa, é o fim da União Soviética, né? Aí temos aquela abertura, perestroika, glasnost, e o fim da União Soviética. Então, agora acabou o governo Collor e vamos para o novo governo. No caso, o Collor, como não termina o seu governo, ele sofre processo de impeachment e renuncia. Quem vai assumir é o vice-presidente, que vocês devem saber quem é. Sabe, né? Topetudo, aquela coisa e tal, mineirinho, ai, sou... Quem é? Isso mesmo, esse senhorzinho que está aqui do lado. Itamar Franco se torna o novo presidente do Brasil. Vamos à sua política. Ele vai tentar fazer uma política independente ou de conciliação, sabe? Sem enfrentamento, sem impor uma pauta bastante clara, pois ele não era candidato à presidência, né? Ele era vice, ele chegou ao poder em virtude da saída do seu antecessor. Vamos ao seu governo, então. Ali em 93 nós temos um plebiscito falando, né, fazendo um plebiscito perguntando para a população brasileira se quer república ou monarquia, ou se quer presidencialismo ou parlamentarismo. Né? Você sabe a resposta, não sabe? Sabe, né? O que ganhou nisso daí? Vamos lembrar. Não precisa. Em 93, agora aquilo que vai ser extremamente importante no seu governo. Em 93 para 94, ele vai criar o Plano Real. E é interessante que o seu ministro da Fazenda é um cara chamado Fernando Henrique Cardoso, que você já deve ter ouvido falar sobre ele. É um sociólogo que era responsável pelo Ministério da Fazenda. Eu acho isso até em partes interessante, né? Tá. Então, cuidado com essa questão. Várias pessoas falam, quem criou o Plano Real? FHC. Tá, ele pode ter, né, recebido o título de que criou, mas foi no governo de Itamar Franco que isso aconteceu. Então, não esqueçam disso. Quem criou o Plano Real, o governo que criou o Plano Real é o governo de Itamar Franco. Beleza? Não se esqueça disso. A inflação caiu para 5% ao mês. Aquela inflação que estava quase 100% ao mês, agora está em 5%. É um ganho gigantesco para a população. 5% ao mês. E um dos principais motivos se chama concorrência. Um dos principais motivos. Não esqueça que o Plano Real vai permitir a entrada também de produtos estrangeiros. Vai fazer com que o real custe R$1, lá em 93, 94, custava $1. Então significa que o poder de compra do real se tornou maravilhoso. Fez com que um grande número de produtos viessem para o Brasil, causasse uma concorrência. E o resultado prático disso é a diminuição da inflação. No contexto internacional, a Tchecoslováquia, ou a antiga Tchecoslováquia, se divide em dois países, República Tcheca e Eslováquia. Vamos lembrar que a Europa está passando também por um processo de transformação bastante grande. Na verdade, isso aqui é só um exemplo do que está acontecendo na Europa, tá? A influência desse fato para o Brasil é minúsculo ou nenhum, mas é só para vocês entenderem que está acontecendo um processo de transformação dentro da Europa.
E aí, quem é o novo presidente? Tá até marcado nessa tela aí de amarelinho mal pintado, mas tá aí. Fica fácil, né? Então, o novo presidente do Brasil, esse cara aí, ó, FHC, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Ele governa o Brasil de 94 até 2002. Mas aí, como vocês estão olhando aqui, ó, eu coloquei para vocês ah, né, o primeiro governo dele. Então, como eu coloquei só o primeiro governo, vamos falar só sobre o primeiro governo e seus principais acontecimentos. Vamos lá? Não responde não, hein? Primeiro ele chega à presidência dizendo que é o fim da era Vargas, ou seja, é o fim daquele Estado que tutelava a economia, o fim daquele Estado que é o principal responsável pelo desenvolvimento econômico. Ele se diz um liberal, né? Liberal no sentido neoliberal, diminuir o Estado, né? E ao encontro das políticas de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que eu já mostrei para vocês aí numa aula passada, se não assistiu, vai lá assistir, vale a pena pra caramba. Resumo, não é? Pensando, lembra você que é resumo? Então esse cara vai começar essa política. Só que ele não é um ultra neoliberal, tá? Isso é uma coisa importante a deixar bem claro. Ele não vai levar ao extremo essa sua ideia, tá? Então, ele vai falar, vai dizer que está começando uma nova era no Brasil, em que o Estado agora não é o maior responsável pela tutela da economia brasileira. Ele vai buscar diminuir os gastos públicos, né, como a proposta dele, se eu sou neoliberal e quero um Estado menor, nada mais justo do que eu diminuir os gastos públicos, né, diminuindo a máquina pública. Para tal, ele também faz uma reforma administrativa, previdenciária e tributária. Reparem que essa reforma previdenciária voltou voltou a falar sobre isso daí, né, nos últimos anos agora, em 2016, 2017, 2018 e sabe-se lá o que vai acontecer. Uma das coisas que ele vai fazer o processo de privatizações. Vai privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Telesp, tá, para quem não sabe, de outro estado aí, Telesp, a telefonia do estado de São Paulo. Ele vai iniciar o processo de privatizações. Mentira, né? Você sabe que é mentira, ele não vai iniciar. Lembra que eu já falei que lá no governo do Figueiredo já começa esse processo de privatização, o Collor também vai estar fazendo isso daí. Então, essa questão da privatização coloca-se como esse cara tenha criado isso, mas não é bem verdade. Continuemos. Porém, mesmo assim, nós temos um déficit na nossa balança comercial, principalmente em virtude do valor do dólar, né? Isso faz com que entre uma grande quantidade de produtos aqui, uma grande quantidade de pessoas vão aproveitar esse dólar baixo para estar comprando produtos lá fora, alguns até reformando o seu, né, criando uma certa reforma dentro dos seus nichos de trabalho, mas né, vai estar entrando bastante produto e saindo dinheiro. Balança comercial com problemática. Eu não coloquei aqui, mas vale a pena falar, né, que ele é o responsável por mudar uma parte da Constituição. Ele vai fazer com que seja permitido no Brasil a reeleição. Isso não estava na Constituição, né? O Brasil mudando a Constituição. Não estou dizendo que não tenha que mudar a Constituição. Mas a Constituição, tadinha, não tinha nem 10 anos, ela já está precisando de reforma? Tá, não vem ao caso agora, mas fica pensando aí. Em 99, né, um pouquinho depois do seu governo, temos uma crise mundial, uma crise nos tigres asiáticos e na Rússia, que vai abalar o Brasil. Inclusive, esse abalo desses tigres asiáticos e da Rússia depois vai ser usado pelo sucessor dele, né, dizendo que no Brasil veio só uma marolinha, uma coisa e tal, já que nós entramos nesse assunto. O MST, que desde a década de 80 está ganhando força, está aumentando a sua participação política, e agora ele está se tornando, está ganhando uma maior notoriedade. Inclusive, eles invadem a fazenda desse cara aí, né, algumas vezes para chamar atenção para sua causa. E eles vão se organizar bastante durante o seu período, né? Organizar no sentido, não uma organização simplista, mas uma organização estrutural que vai fazer chegá-los até os dias de hoje. Uma coisa que vai acontecer durante o seu governo, que é a desvalorização do real.
Essa desvalorização do real, até em partes, ela é até positiva. E real, né? Real não no sentido do plano. Real no sentido de aquela proporção 1 para 1 não era algo sustentável pelo Brasil. Seja, o Brasil se indexou à moeda americana, é uma opção brasileira quando se instalou o plano real, sim. Mas não era algo real, né? O nosso dinheiro valer tanto assim. Então a sua desvalorização podemos encarar como algo normal e natural. Inclusive o governo não vai ficar em cima dessa questão, pois era uma forma também de controlar o déficit da balança comercial. Pois, se a nossa moeda está se desvalorizando, significa que fica um pouco mais difícil comprar produtos lá fora e essa balança comercial começa a ter a ser em partes resolvidas. O resultado disso, vamos ter um aumento do consumo de produtos nacionais, já que comprar produto lá fora está um pouquinho mais caro. Em 95, uma coisa interessante é o início do Mercosul. O Brasil não opta pela ALCA, né? E a ALCA fazia propaganda de que nós teríamos uma América da Patagônia ao Alasca, mas o Brasil se descola dessa ideia, fala não quero isso. Inicia-se a ideia do Mercosul. Ideia do Mercosul que foi começada por Sarney, ele que começa as primeiras conversas sobre esse Mercosul, ou seja, ele não foi implantado em 95, pensado em 95, criado em 95. Na verdade, era algo que já vinha sido criado antes, e em 95 aí tem o seu início. Beleza. Agora, seu segundo governo, FHC. Uma coisa que vale a pena falar, e eu não coloquei aqui, é a questão de que ele vai segurar, para conseguir ser reeleito, ele vai segurar, ele vai congelar, vai tentar congelar o preço de vários produtos. E assim que ele é eleito, ele reajusta todos esses preços. É uma política, né, infelizmente, normal dentro da política brasileira, né? Para mim me reeleger, eu tento me passar um bom político, né? Um cara que está segurando a inflação, que não está permitindo reajuste, né, exacerbado do gás, da cozinha, da eletricidade, daquela coisa e tal. Mas assim que eu sou eleito, eu tenho que voltar à realidade, tenho que reajustar. E daí eu já fui eleito, né? Aí você dá um tchau, obrigado e vida que segue. Então, nós vamos ter uma instabilidade em partes na moeda, principalmente por causa da crise dos tigres asiáticos. Na verdade, essa instabilidade está relacionada a uma conjuntura internacional, né? Não é uma instabilidade brasileira, né? Não é uma instabilidade nacional, não é um problema não é um problema da conjuntura nacional. Então o real se desvaloriza mais ainda, que em partes é positivo e em partes não. O problema é que nós temos dívida não em real, temos dívida em dólar. E isso, né, e toda vez que o real desvaloriza, significa que nós precisaremos de mais real para pagar o mesmo valor da dívida em dólar. Ele vai buscar lá fora alguns empréstimos, né, chegando a 41 bilhões. Lembra que nós já temos 200 bilhões que já veio lá do regime militar. Durante o Sarney esse valor aumenta mais um pouco e agora vai estar aumentando mais um pouco, sabe? Tudo isso para tentar segurar a economia brasileira, né? Tentar manter esse ganho maravilhoso que foi o combate à inflação. Vai tentar novamente cortar os gastos públicos. Vai acontecer uma melhoria na economia brasileira. Vamos ter um aumento no. Desculpa. Vai ter um problema, que vai ser o aumento do número de desempregados, não uma melhoria, sim uma piora. Né? É uma questão, né, uma estabilidade mundial faz com que o mundo freie um pouco seus investimentos, olhem para essas economias emergentes, como por exemplo o caso do Brasil, e fica um pouco preocupado sobre aquilo, invista ou não. Então o número de desempregados aumenta, algo que é desinteressante para o seu governo. A taxa de inflação ao ano chega a 10%, algo que não é interessante, pois se busca uma estabilidade econômica. Para ter uma estabilidade, a inflação tem que estar controlada. E uma inflação de 10% não é interessante. Mas vale a pena falar que uma inflação também de 1 ou 2% não é legal. Os investidores não querem uma inflação tão baixa também, né? Eles querem sempre pensar num pouquinho mais de lucro. Então, a inflação é uma questão complicada de ser entendida. Você tem dupla realidade, né? Se a inflação está muito alta,
É ruim, se a inflação está muito baixa, também é ruim. Então, né, é, a palavra inflação é uma questão difícil de ser entendida, difícil de ser explicada, mas vale o esforço. Em 98, ele faz um acordo com o Fundo Monetário Internacional para tentar, né, equacionar as contas brasileiras, né, demonstrando ao mundo que nós estamos preocupados com essas contas, ou seja, o Brasil é um país interessante para se investir, né, dando uma cara de seriedade para o Brasil. Não vou dar, né, não vou chutar o pau da barraca, não vou deixar de pagar a dívida pública, a dívida externa, aquela coisa e tal. 2002, mais um acordo, mas acordo não significa fazer novos empréstimos, significa só que talvez você não consiga pagar aquele que tá para vencer. Então, né, resultado. O Fernando Henrique vai estar acabando seu governo aí com esse novo acordo. Novo presidente do Brasil, né, acho que um dos mais famosos de todos, Lula. Como eu já falei para vocês, o Lula começa em 2002 e tem 2 mandatos. Então, né, o Lula vai se aproveitar daquela mudança constitucional feita pelo Fernando Henrique Cardoso e vai se reeleger. Tá fazendo a Constituição. Inclusive, não foi nem ele que mudou, foi o Fernando Henrique para conseguir sua reeleição, para conseguir permitir se manter mais tempo no poder. Beleza, então aí está o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, eu me lembro, né, ele falando isso, né, a esperança venceu o medo. A esperança venceu o medo, né, de que a esperança de um governo melhor venceu o medo desse cara chegar até o poder, né? Lembre-se que o conservadorismo brasileiro, a política, aqui no Brasil, a abertura política, ela foi uma abertura liberal conservadora. Liberal conservadora. Somos favoráveis à democracia, mas, opa, não tão liberal assim, não é um ultraliberalismo, não. Então vamos lembrar que esse cara sempre foi colocado, esse cara é de esquerda, esse cara é comunista, aquela coisa e tal. Tá, dá para perceber, né, na política dos dias de hoje. O que ele vai buscar? Tentar distribuir renda. Isso é extremamente importante durante o seu governo. Distribuir renda, e já falamos sobre isso daí. É interessante que, politicamente, ele vai seguir a cartilha do antecessor, né? Do liberalismo econômico. Liberalismo econômico feito pelo FHC. É claro que ele vai tentar desvincular de que ele teve uma herança maldita, mas ele vai respeitar a cartilha econômica que já estava acontecendo. Isso é extremamente importante. É interessante até falar que é uma das passagens de governo, economicamente falando, de menor percalço. E lembrem-se que esse cara também falou, né? Ele manda um recado para a população ali em 2003, né? Literalmente um recado para o mercado, né? Assim que é chamado, o recado para o mercado, dizendo que ele não vai fazer uma política tão diferente, aquela coisa e tal. Isso causou um certo controle, uma certa tranquilidade ao mercado, que vai passar a aceitá-lo como, né, um candidato à presidência plausível, né, sem grandes percalços. Então, ele vai estar alinhado ali às ideias de FHC. Uma das coisas que ele vai buscar fazer é o estímulo às exportações. O que seria esse estímulo às exportações? No caso, não é exportação de produtos brasileiros, né? É exportação de commodities, né? Exportação agrícola, principalmente. É interessante que, né, vale a pena você entender isso, de que o Brasil passou pela segunda revolução industrial, bem atrasado, mas passou. Só que nós não somos um capitalismo com uma marca. Fala uma marca brasileira aí. Pensa um pouquinho. Uma marca brasileira. Uma marca brasileira que desenvolve tecnologia. Sim, uma marca brasileira que desenvolve tecnologia. Se você lembrou da Embraer, legal. A Embraer é um excelente exemplo disso aí, que foi privatizada no governo anterior deste, né? Quem é o governo anterior? Ótimo, sabe, né? Mas vamos pensar uma grande marca brasileira. E o capitalismo é feito de marca hoje em dia, né? A terceira revolução industrial. O Brasil passou pela segunda revolução industrial, mas não entrou na terceira, que é a, né, da tecnologia, literalmente a produção tecnológica. Pensem
Hoje os principais países do mundo são países que desenvolvem tecnologia e o Brasil não é um desses, não tem nem marcas para tal. As marcas brasileiras, né, aqui nós temos um capitalismo forte, mas não marcas brasileiras. A dívida externa do Brasil está em 205, só que a reserva de dinheiro que foi conseguida durante o governo desse cara é de 200 bilhões. Isso é interessante, cara. Significa que a nossa dívida externa nós continuaremos tendo ela, só que nós temos condições de pagar. Isso faz com que o Brasil, né, dentro da realidade mundial, o Brasil se torne um país interessante, né? O Brasil tem como pagar sua dívida. Então, ele não vai ter mais que, como eu posso dizer, não vai precisar mais renegociar a dívida com o FMI, ele tem dinheiro para pagar. E ele vai fazer isso daí, ele vai pagando ao tempo. A inflação no Brasil nesse ano, né, durante o governo, a média foi de quase, né, um pouquinho menos de 6%, algo bastante razoável e plausível. Vamos pensar que é uma entrada muito grande de commodities no Brasil, está gerando divisas para o Brasil. E essas divisas serão, né, usadas para reserva para tentar desenvolver o Brasil. Temos uma balança comercial bastante favorável. Lembre-se, commodities, ou seja, estão vendendo produtos, estamos vendendo produtos agrícolas, estamos vendendo, né, extrativismo mineral, e é isso que está melhorando. Mas uma coisa que vale muito a pena falar é sobre o Bolsa Família, algo que várias pessoas, né, comentam, criticam, falam bem, falam mal e coisas do tipo. O Bolsa Família é uma forma de redistribuição de renda. Só que não uma forma de redistribuição de renda de forma tributária. É uma redistribuição de renda de forma orçamentária. Ou seja, você pega o orçamento do governo, eu vou repetir, do governo, dos impostos, e redistribui para a população. Não é em cima de um aumento salarial, né? Desculpa, peraí, isso é. Deixa eu. Me perdi. Não é um. Não é uma mudança tão radical assim. É uma mudança em cima do orçamento e também em cima do aumento do salário mínimo, que durante o governo dele, né, houve um aumento significativo e extremamente importante. Mas a Bolsa Família ela é interessante enquanto você tem a venda de commodities, enquanto o Brasil está ficando rico. O problema é que quando essa redistribuição via orçamento começa a faltar recursos, aí ela começa a deixar de ser interessante. Então essa é uma questão que tem que ser levada a cabo. Mas lembrem-se, o Bolsa Família começa ali com R$200, né? R$200. Ele começa antes no FHC, eles mudam o nome, mas ele começa com R$200. Hoje, R$200 você vai falando, não serve para nada, mas para essa população extremamente pobre é complicado. E uma outra coisa interessante sobre o Bolsa Família é que o Bolsa Família vai ser entregue do orçamento da União direto para as famílias. Não vai passar por prefeito, por governador, né? Não vai passar pelaquela burocracia que nós conhecemos, que de vez em quando acontece algum probleminha, né? Ou usar isso daí, né, por prefeitos e governadores como capital político, né? Dizendo, né? Acho que vocês entenderam, não vou dizer, entrar nessa questão. Ele vai ser usado como capital político? Ele vai ser usado para depois fazer propaganda para o presidente? Não sei. Você que decide aí. Mas então, Bolsa Família, distribuição de renda em cima do orçamento da União. E não através de uma reforma tributária ou qualquer coisa do tipo. O Lula vai ser reeleito e ele vai vencer o Alckmin, e daí ele começa então o seu novo governo. Só que não antes de passar por uns problemas, como por exemplo o escândalo do mensalão. Né? Lembrem-se, o Brasil tem um presidencialismo de coalizão, e esse presidencialismo de coalizão gera um problema muito grande para o Brasil. Tá? E para, né, vamos dizer assim, para tentar contornar essa situação, criou-se, né, mesadas a deputados para tentar fazer com que sempre seja aprovada as ideias do presidente, que o orçamento seja aprovado e assim por diante. Em 2005, ó, que bonitinho que tá escrito aqui, cara. Fim da dívida com o FMI. Inclusive o Brasil passou a emprestar dinheiro para o FMI e emprestar para os outros países. Sabe? Uma coisa, né? Ó, que mudança, olha que beleza. Que é uma coisa bem interessante, pois, né? Vamos parar de pagar esses juros com o FMI.
Não estou dizendo que o Brasil pagou suas dívidas externas, ele ainda tem, mas pelo menos hoje em dia está controlado. Uma coisa que vai acontecer durante seu governo, no comecinho do seu governo, o ataque às Torres Gêmeas, né, um fator internacional que, né, merece destaque, e o ataque a Iraque, né, que os Estados Unidos, né, vai atacar o Iraque, vai vencer Saddam Hussein e não vai achar as armas químicas que tem ali dentro. Mas isso não vem essa questão agora. Vamos ao segundo governo desse cara. Já coloquei uma foto ali bastante sugestiva, né, dizendo o que vai acontecer. O balanço sobre o seu governo. Há um desemprego, né, estrutural, principalmente relacionado à falta de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Né? É, há uma grande entrada de produtos chineses no Brasil, né, e a China vai se tornar um parceiro econômico do Brasil, um parceiro econômico no sentido, ela é uma grande consumidora de commodities brasileiras. Como o Brasil vai enfrentar os chineses? Então, né, já que eles compram boa parte das nossas commodities, como criar empecilhos para esses produtos chegarem até o Brasil? É uma questão, né, complicada, mas vamos lá. A economia informal vai crescer, ou seja, o que seria essa economia informal? Aquele cara que não recebe, que não vai estar protegido pela lei, é um trabalhador que não vai ter carteira assinada, por exemplo, vai ter esse crescimento durante o seu segundo governo. A concentração de renda vai continuar extremamente alta. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é um paraíso para os milionários. Um paraíso não no sentido de. Não é um paraíso fiscal, naquele que o cara lava dinheiro. Não, não, não. Paraíso porque esses caras pagam muito pouco, né, de impostos. A empresa deles paga muitos impostos, mas eles pagam pouco. Só para vocês entenderem. Pela uma ideia liberal, pela uma política liberal, é, por exemplo, os impostos sobre herança nos Estados Unidos chegam a mais de 50%. E olha que lá não é país comunista não, tá? Por quê? De acordo com a ideia liberal, o cara tem que... Ele mesmo tem que conseguir o dinheiro dele. Ele tem que conseguir. E não receber isso de graça, de forma, né, de outra pessoa. Então é uma política, é uma ideia liberal. Vocês entenderam isso daí? Não é questão de ser comunista ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Isso é importante ser colocado em pauta, né? Os multimilionários no Brasil vivem extremamente bem, bem melhor do que outros países extremamente ricos, como por exemplo na França. Hoje o Brasil, 80% da população brasileira recebe o que 20% dos piores salários da França. 80% recebe 20%, representa os 20% que pior recebe na França. Em compensação, os homens mais ricos no Brasil têm uma vida muito melhor, né? Muito mais fácil, muito mais tranquila financeiramente, muito mais de ostentação do que os milionários franceses. Deixa isso aí marcado aí na cabeça aí, pra vocês lembrarem. O número de alfabetizados vai aumentar? Uma questão questionável, né? O que é alfabeto, né? Analfabeto, alfabetizado ou não. A inflação vai estar relativamente controlada, isso sem sombra de dúvidas, porque a venda de commodities vai fazer com que entre bastante dinheiro no Brasil e essa entrada de dinheiro vai facilitar a vida. Os juros base no Brasil vão ter um corte neles, desses juros base aqui no Brasil. Vamos ter alguma esses juros vão abaixar, porque né, o Brasil está vivendo um momento econômico bastante interessante, então você pode se dar ao luxo de baixar os juros. E outra coisa importante, em 2008 nós temos uma crise, né, uma crise mundial, então essa crise vai fazer com que o Brasil mude a sua postura. E a sua mudança de postura vai ser estimular o mercado. Deixa eu só explicar um pouco melhor o que é esse estimular o mercado. Vamos pegar dinheiro e emprestar. Sabe, literalmente, já que o mercado em si, ele não está querendo investir, está preocupado, meu Deus, agora o que eu faço? O governo vai tutelar essa questão. O governo, literalmente, vai olhar para essa questão e vai emprestar muito dinheiro. Inclusive, depois Dilma também vai fazer essa mesma coisa, vai emprestar 500 bilhões durante seu governo. O que é isso? Vamos emprestar dinheiro
para fazer com que a economia cresça. Só que isso tem que entender que era uma medida singular, é uma medida pontual. Ó, o mundo está em crise. Inclusive o Lula vai falar que aqui no Brasil chega só uma marolinha. E sim, talvez sim. O problema é a manutenção dessa sua política. Aquela política que deveria ser pontual, aquela política que deveria ser para resolver um problema e depois dessa política acabar, ela vai continuar durante o governo de Dilma, né, Dilma 1 e Dilma 2, que, claro, vai gerar um grave problema no Brasil. É, uma das questões para resolver essa crise é tentar estimular o consumo, né? Mas não estimular o consumo com aumento salarial, e sim estimular o consumo com oferta de crédito. Por isso que se abaixa os juros, porque daí você estimula o crédito. O problema é que na hora que essa população se torna endividada, você, no final das contas, vai ter novamente uma concentração de renda, porque se ela está endividada, ela vai pagar, né, vai pagar duas vezes o produto, por exemplo, vou comprar um produto financiado, vou ter que pagar os juros para alguém. Esse alguém, obviamente, vai acumular essa riqueza para si, tirando de outra pessoa. Não estou dizendo que isso é errado no capitalismo, só estou dizendo que é isso que aconteceu. E então, o crescimento esse crescimento aconteceu basicamente pelo endividamento dessa população e não pelo aumento salarial dela. Isso é uma coisa que vale muito a pena entender, pois isso daí explica em partes um dos motivos de Dona Dilma, né, sofrer o processo de impeachment. Por fim, em 2007, recordes de arrecadação. Isso é uma outra questão, um ponto importante. O Brasil arrecada 35% de todo o PIB do Brasil. 35% está nas mãos do governo. E ainda ele consegue fazer dívidas públicas todos os anos, né? Fazendo com que isso chegue a 45% do PIB brasileiro. Ou seja, 45% de toda a riqueza do Brasil passa pelo governo, pelas mãos do governo. É um governo que vai então ter um dinheiro gigantesco, só que agora tem um problema, né? Tem como aumentar isso daí? Tem como aumentar a carga tributária no Brasil? E a partir do momento em que o Brasil está sendo estimulado, a sua economia está sendo estimulada pelo consumo, como esse Estado que hoje tem um déficit orçamentário vai investir na economia? É uma questão que se torna extremamente problemática. Durante o segundo governo temos né, o lançamento do PAC, né, vamos estimular a economia, vamos desenvolver o Brasil, vamos emprestar dinheiro e aquela coisa e tal. Estimular o consumo, nesse caso não é estimular o consumo, mas estimular o desenvolvimento econômico do Brasil apoiado em cima do governo. É uma questão a ser levada em conta. Durante ainda o seu governo, teremos aquela questão da crise aérea. Não sei se vocês se lembram ou não, a crise aérea, né? Que a dificuldade de transporte, né? Usar as vias aéreas aqui no Brasil, né? Supostamente porque o Brasil cresceu muito, a classe média, né, vai ficar puta da vida porque os pobres agora estão voando, aquela coisa e tal. Dá uma pesquisada aí, dá uma pesquisada, o que foi essa crise aérea, vai que, né? Beleza? E em 2008, né, como já foi falado anteriormente, o início da crise financeira mundial começa lá pelos Estados Unidos, pela questão da questão de bancária nos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Europa investem trilhões para tentar reverter essa crise e fazer com que essa crise não seja mundial, né? Não seja mais prejudicial, essa é a palavra certa. E claro, o governo Lula vai tentar reverter isso daí, como eu já falei para vocês anteriormente. Beleza? Assim acabamos a nossa aula. Agradeço vocês por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado da aula. E assim, dou um tchauzinho para vocês. Espero que vocês tenham estudado. E não esqueçam, hein? São 5 presidentes. Fala para mim o nome deles. Tá. 5 presidentes, assim, aqueles que eu ensinei hoje, né? Não são aqueles todos, né? Vamos lembrar que tem Dilma e Michel Temer também nessa lista que eu não expliquei hoje. Beleza? Então, galera, é isso por hoje. Valeu. Se gostou da aula, né? Não curti. Sempre quis falar isso. Falou!